Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina. Estamos aqui reunidos para, mais uma vez, meditar e refletir juntos a palavra do Senhor. Essa palavra que tem o poder de penetrar o mais íntimo do nosso coração e ali germinar, crescer e dar frutos. À medida que a gente escuta, que a gente medita, que a gente guarda na mente, guarda no coração e tenta traduzir no nosso dia a dia, essa palavra vai se tornando cada vez mais eficaz para a nossa vida de fé, para a nossa caminhada com Deus e também para a nossa relação com os irmãos e irmãs. Abra agora a sua Bíblia, hoje quarta-feira, dia 19, abra a sua Bíblia em Marcos capítulo 8, do versículo 22 até o versículo 26. Marcos, capítulo 8, do versículo 22 até o versículo 26, que diz assim: Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram a Betsaida. Algumas pessoas trouxeram-lhe um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus pegou o cego pela mão, levou-o para fora do povoado, cuspiu nos olhos dele, tocou as mãos sobre ele e perguntou: Estás vendo alguma coisa? O homem levantou os olhos e disse: Estou vendo os homens, eles parecem árvores que andam. Então Jesus colocou de novo as mãos sobre ele, sobre os olhos dele, e ele passou a enxergar claramente. Ficou curado e enxergava todas as coisas com nitidez. Jesus mandou o homem ir para casa e lhe disse: Não entres no povoado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, hoje nós estamos diante de um relato de São Marcos que fala da cura de um homem, um deficiente visual. Alguém que não conseguia enxergar. As pessoas ali, sabendo do poder que Jesus tinha, porque ele já tinha curado muitas outras pessoas, pediram que ele pelo menos o tocasse. E é muito interessante esse movimento que Jesus também fez. Lembra esses dias de um homem surdo? Que ele pega esse homem, leva um pouco para fora e no particular Jesus toca na língua, coloca as mãos sobre o ouvido e diz éfata. Hoje também, Jesus pega esse homem pela mão e leva para um lugar à parte. E ali Jesus, então, coloca cuspe nos olhos, e faz uma oração sobre ele. Ou seja, assim como lá no Gênesis, Deus faz o homem do barro da terra e depois sopra, ou seja, dá de si nas narinas daquele boneco de barro, alegoria, ele se torna um ser vivente. Aqui também, Jesus dá de si o cuspe, o toque, a exclusividade, a atenção. Jesus está dando de si para aquele homem. Porque, na verdade, muitas e muitas vezes, a pessoa sofre muito mais com a solidão, a rejeição, o preconceito, do que a própria deficiência em si. Sabe, eu tenho um irmão que é deficiente auditivo e o que a gente percebe é que não é só a deficiência em si, mas é os prejuízos que ela traz. Então a pessoa muitas vezes ela acaba se excluindo mesmo. Como ela não consegue ver como todo mundo está vendo, consegue ouvir como todo mundo está ouvindo, consegue caminhar como todo mundo está caminhando, então ela começa a se excluir mesmo. Ou então arranjar lugares e ambientes que tenham pessoas que estejam na mesma condição, e graças a Deus isso acontece muito, onde ela se sinta mais à vontade. Mas o que nós precisamos compreender é que não deve ser somente assim. Nós precisamos incluir as pessoas, fazer com que elas realmente se sintam amadas
É bonito isso, Jesus que coloca cuspe no olho, que leva para um lugar à parte, que toca, que inclui aquela pessoa, que dá exclusividade àquela pessoa e faz de fato ela se sentir importante porque ela é importante. Mas existe uma coisa muito interessante do evangelho de hoje que me chama a atenção. Nós estamos acostumados a ouvir os relatos de cura que Jesus ele toca na pessoa e a pessoa imediatamente fica curada. Hoje não. Jesus toca, depois ele pergunta, você está vendo, né? Pergunta aqui. E está vendo alguma coisa? E ele diz, eu estou vendo homens que parecem árvores que andam. Então Jesus toca de novo e ele passa a enxergar com nitidez. O que isso quer nos dizer? Às vezes a cura ela não é imediata. Quando você vai ler um pouco mais sobre os exorcismos, por exemplo, às vezes não é só um exorcismo que é capaz de expulsar o demônio. Os padres exorcistas dizem que às vezes são precisos muitos, né? Muitos encontros, muitos momentos de oração para que realmente um demônio saia daquela pessoa. É um processo. Como na vida também é um processo. Ninguém se cura de um vício, de uma mania, de um pecado do dia para a noite. Né? Aquela pessoa que levava uma vida completamente errada, aceitei Jesus, hoje eu sou uma pessoa totalmente boa. Não é assim. Pedro, né, por exemplo, no Evangelho, ele viveu todo um processo de conversão, de amorização do coração, de aprender de fato até mesmo com os seus erros, com a sua impulsividade, até chegar o momento em que ele vai ser crucificado e ele diz, não, me coloquem de cabeça para baixo porque eu não sou digno de morrer como meu mestre. Mas ele antes tinha negado a Jesus, tinha traído Jesus, viveu muitas coisas, né? Tirou os olhos de Jesus lá no mar e afundou. Então, às vezes, a nossa cura ela não vem de imediato. Às vezes é preciso o processo mesmo. A missa, a confissão, a direção espiritual, a escuta da palavra, a prática do perdão, a prática da caridade. Enfim, é um processo que vai nos levando a ter nitidez, a ter lucidez, luz para os olhos. Então, não exclua o processo. Talvez você vá naquele dia e você não sinta nada. Às vezes, por exemplo, eu vou para a terapia sem vontade. Mas vou, porque eu sei que preciso do processo. Às vezes, para ter atividade, né, para poder ter saúde, você não vai na academia uma vez e já fica logo saudável. É um pouquinho todo dia. A dieta também é um pouquinho todo dia. É um processo que vai nos melhorando, vai nos amadurecendo, vai nos deixando saudáveis fisicamente e espiritualmente. Então, viva o processo. Escreva aqui embaixo. Eu quero viver o processo. Porque sem processo, a gente não alcança o objetivo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus os deu o céu, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser.